Bom dia. Tudo bom com vocês? Graças a Deus. Hoje aqui está fazendo um dia de sol e uns dias para cá tem feito chuva demais, né? Então hoje me sinto privilegiada pela bondade do nosso Criador, de poder fazer um vídeo, né? Porque o dia que Deus do sol, as plantas, elas produzem uma luz e refletem nossa alma. E isso contribui para o alívio de estresse, que eu já vou falar agora para vocês os benefícios de cultivar as plantas. Eu me sinto privilegiada hoje, então. Vamos ver, eu acabei de regar. As plantas que eu organizei aqui há uns dias atrás, como sabem, eu tenho muitas plantas, né? Não vai ser possível mostrar todas, porque isso vai gerar um vídeo muito grande, né? Então, eu gostaria aqui, anotei aqui, né? Fiz uma anotação de alguns benefícios, né? De cultivar as plantas. Hoje, então, estamos aqui realizando uma collab com as amigas, com o tema cultivar as plantas, cuidando das plantinhas, né? E gostaria assim de deixar os tópicos, né, para você fixar um motivo para você cuidar de plantas. Que isso é uma coisa que vai além do que a gente pensa, porque é uma carga para fazer, uma obrigação, mas sim um ato prazeroso, tá bom? Quando você rega as plantas, você não percebe, mas aquilo alivia o estresse. Por isso você deve regar as plantas lentamente, para que você comece a fazer meditações, pensamentos bons, extrair energia do dia, do sol. Sim, então isso vai aliviar o estresse, né? A ansiedade também, porque você já viu o ato de você regar uma planta, esse ato, ele é um ato de você estar passando algo para a planta, você está suprindo uma necessidade da planta. Isso vai fazer você se sentir útil, responsável por aquela planta, para que ela venha crescer, se desenvolver. Então, isso se torna uma atividade que automaticamente vai fazer com que você se desestresse e controle a ansiedade. Por exemplo, você vai fazer uma coisa super rápido porque está ansioso, mas com a planta não é assim. Com a planta a gente rega ela com o tempo, né? O tempo certo para regar. Porque cada planta também tem a sua opção, a sua escolha. Nem todas requerem tanta água, né? Também temos esses explicativos assim, dependendo da planta, que não é o caso agora. Aqui eu quero trazer os benefícios que é para cultivar, tá bom? No caso, ela melhora o humor. Você está diante de uma planta, vou pegar uma planta, olha só essa planta aqui. Você observa, ela está indo bem, aí você observa ela, você fica feliz, o humor, ele melhora. Então uma coisa traz a outra, você rega, você cuida, então você se preocupa e quando você vê o resultado, o seu humor automaticamente vai melhorar, não é mesmo? Você pode cantar também, quando você está regando uma planta, você pode cantar, você pode louvar um hino ao Senhor, você pode fazer uma oração, e há muitas pessoas que até conversam com as plantas, né? E isso também alivia a ansiedade e alivia a depressão, né? Às vezes está se sentindo deprimida, né? E fica assim, com pensamentos negativos, né? E no caso você vai fazer a rega das plantas, você vai trabalhar com as plantas, colocar terra, fazer um replante, você vai tirar os matinhos.
Essa própria atividade faz com que você se desestresse e tire a ansiedade, a depressão, porque todas as três coisas são ligadas, né? Entendeu? São consequências que levam à depressão. No caso, diminui o risco de desenvolver demência. Demência é uma coisa que atinge na mente, sabe? No caso, quando você está lidando com as etapas de uma planta, né? Hoje vou pegar ela, vou trocar terra, vou adubar, vou cortar as folhinhas, vou trocar de lugar. Aí, no caso, você tá nessa atividade, então vou colocar ela mais próxima ao sol, vou colocar na sombra. Isso tudo trabalha a mente, entendeu? Então isso já ajuda, né? Você todo dia, você tem que ter uma terapia para desenvolver essas coisas, se desenvolvem e você às vezes não está percebendo. Né? Eu digo por mim, porque tipo, quando eu recebi essas plantas, né? Na verdade eu tinha algumas aqui, mas eu não tinha muitas. Né? Todo mundo dizia que eu tinha muitas, que amava o meu jardim, que eu posto muito, né? Mas eu não tinha lá tanto quanto eu tenho agora. Agora eu tenho uma responsabilidade bem maior, porque eu recebi um presente de 3.000 de plantas, faz 2 anos atrás. E quando vieram, elas vieram todas de uma vez só. Então, eu não tinha bancada, eu não tinha pallet, não tinha nada para colocar, simplesmente coloquei no chão, né? Porque tinha uma parreira de trás, né? E agora eu coloquei ali. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vindo, né? E fiquei muito apavorada, né? E comecei a colocar elas pelo pátio, um pouquinho ali, mas não sabia nem cuidar, porque suculentos, cactos, são coisas que você tem que aprender a lidar com elas. Porque senão você perde. E daí, no caso, isso hoje, voltando ao tempo, né? Hoje eu vejo o quanto eu já aprendi, o quanto isso foi necessário para mim. Me desestressou, claro. Eu esquentei a cabeça, né? Porque é tudo de uma vez só, mas eu sempre orava para Deus, pedia para Deus me dar sabedoria para lidar com essas plantas todas, porque tinha muitas, né? Eu tive demais. E agora eu já até fiz o dobro, porque agora eu já reproduzi. Fiz muita reprodução, como tenho aqui. Aqui tem umas mudinhas, né? Tenho essas aqui. E lá, mas... né? Tenho aquelas naquele canto lá, mais em cima. Aqui tem os cactos. E daí por diante, né? Bastante coisa. Aí tem mais lá na frente. Então, essa parte aqui de trás, né? Às vezes eu fico aqui na parte de trás, às vezes eu fico lá na parte da frente. Tem as plantas de sombra, né? E as de sol, então tem que saber classificar. E no caso, como o próximo tópico aqui, né? Senso de responsabilidade. É uma responsabilidade, né? Porque como eu falei, né? Eu recebi essas plantas, daí automaticamente tive que ter responsabilidade para poder cuidar delas, né, para não deixar morrer. Então quando você cuida das plantas, você também automaticamente vai ter que ter responsabilidade de saber conhecer, lidar com aquela planta, se ela é de sol, se ela é de sombra, se ela gosta de pouca água, se ela gosta de água bastante, quanto e quanto tempo, tudo isso é uma responsabilidade. E no caso, a atividade física contribui também para a saúde. Né? Aí no caso, a atividade física, aí no caso é o que mais teve para mim, porque se vocês virem meus vídeos, nossa, meu Deus, aqui eu que tive que fazer tudo, levantar bancada, carregar tijolo, e pau, e aprender a ser carpinteiro, vocês vão ver os vídeos aí. Sinceramente, gente, foi muita coisa mesmo, muito trabalho. E é assim, a gente faz mais por amor, e a profissão aprende a lidar, mas não é uma coisa que eu ainda não me encaixei ainda no lado profissional, ainda para poder trabalhar realmente, fazer as entregas,
mas não saiu tanto quanto eu esperava. Mas eu ainda estou esperando por isso, né? Para poder comercializar elas. Fui no centro, já vendi algumas lá, posto na internet. Mas eu ainda estou esperando aqui sim aquele êxodo, sabe? Para comercializar minhas plantas, que eu ainda não cheguei lá. Eu posto e tudo, mas eu ainda não aprendi ainda a lidar muito, entende? Mas eu sei que vou chegar lá.